Porque falar do Evangelho ainda é fácil. Basta a gente ler, guardar na nossa mente, né? Somos seres inteligentes, então é fácil a gente gravar as mensagens que leem ou que ouvimos. A encrenca da gente é começar a praticar. Aí começa a encrenca geral, por isso que a gente está aqui hoje. A gente não está aqui para ouvir o Evangelho não, porque somos espíritos milenares, já ouvimos e distorcemos o Evangelho em várias oportunidades. Então, nessa oportunidade, nessa existência, a misericórdia do Pai permite que a gente volte à atividade da prática do bem. Porque na casa espírita, quem chega aqui para ficar sentado ouvindo palestra, fica na encrenca. Por quê? Porque as atividades são muito intensas e são volumosas. A cada dia surgem novas possibilidades de atividade. A minha casa, o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, né, nós guardamos sempre uma orientação do nosso benfeitor Chico Xavier. Tem um irmão, já no plano espiritual, Jerônimo Mendonça, considerado o gigante deitado. Jerônimo, aos 23 anos, foi acometido de uma síndrome onde ele parou todos os movimentos, só mexia os olhos. A cabeça era muito limitada, o ângulo de mudança. Então ele ficou durante 32 anos deitado. Deitado, ele não conseguia ficar sentado sequer, ele tinha que ficar deitado. E ele é espírita a partir dos 17 anos, quando começou o processo de degeneração física, e ele ele morava em Tuiutaba, uma cidade da região interior de Minas, e ele, mesmo deitado numa cama, numa maca, ele fazia palestra, sabe? Porque sempre tem um coração bondoso que ajuda a gente, né? E aí ele pegaram uma Kombi, adaptaram uma Kombi, metiam a cama do Jerônimo dentro da Kombi, e aí a Jerônimo fazia palestra no interior de São Paulo, de Minas, até Belo Horizonte. E ele tinha interessante que o Jerônimo ele imitava perfeitamente a voz do Divaldo Franco. Perfeitamente. Então, se fosse aqui na nossa casa, ele ficaria ali fora, ali na maca, deitado, e ele começava a falar alto, e aí ele ficava assim, o povo, Divaldo, que veio. Ai, gente, que alegria, ninguém anunciou que era Divaldo, queria trazer mamãe, papai, cachorro, papagaio, né? Aí quando vai começar a palestra, vem a cama de Jerônimo entrando no salão, e ele fala, olha, Divaldo teve um compromisso lá em Salvador, não pôde ficar, eu vou representar ele, e fazia falar. Então ele tem essa visão de alegria mesmo diante da dificuldade física dele, né, que era, para muitos de nós, completamente incapacitante. E era tanta dificuldade dele de movimentação, que uma vez uma pessoa virou para ele e falou assim, Jerônimo, se fosse dado a você o direito de fazer um pedido a Jesus, um único pedido a Jesus, o que você pediria? Quando eu ouvi essa história, até hoje eu estou tentando arrumar o pedido que eu faria a Jesus, que era um só, né? Até hoje eu estou tentando, não consegui não. Mas aí Jerônimo falou assim, se eu tivesse essa graça, eu pediria a nosso Senhor Jesus Cristo para ficar de lado. Ele está olhando para o teto o tempo todo, é tão chato, né? Se eu pudesse virar, olha só o que ele pede, a gente ia pedir para sair voando, né, da cama, de sair de todas as dificuldades orgânicas que possamos ter, ele pediria a Jesus para ficar de lado. E Jerônimo foi acometido de uma hemorragia intestinal muito forte, a cama ficava vermelha de sangue, né? E ele falando com os amigos lá de Tuiutaba que ele não podia desencarnar antes de falar com o Chico. Ele se correspondia muito com o Chico em vários momentos. E aí, um fazendeiro lá da região, muito amigo do Jerônimo, falou para ele, Jerônimo, eu empresto um avião para te levar lá em Uberaba, que é bem distante, quase 600 quilômetros. Agora, se alguém for contigo, se eu tiver, né? Vai ver Chico, um avião era pouco. E aí botaram Jerônimo dentro do avião, Jerônimo chegou lá em Uberaba e entrou lá no grupo, grupo espírita da prece, e Chico olhou e falou assim, Jerônimo veio nos visitar.
Aí abriram, né, que tinha esse espaço aqui para poder passar a maca, lá no grupo da prece não tinha esse espaço todo, é bem pequeno. E quando chega perto, Jerônimo fala assim: Chico, eu vim aqui me despedir de você, porque eu estou prestes a desencarnar. Viajo com atestado de óbitos, já está assinado, Chico, é só botar a hora e o dia do meu desencarne. Aí o Chico virou para ele e falou assim: sabe por que você vai desencarnar, Jerônimo? Ele: Chico, eu estou com uma hemorragia, saindo sangue direto. Ele: não, Jerônimo, porque você assumiu a condição de coitadinho. Tadinho do Jerônimo, coitadinho do Jerônimo, e você assumiu a condição de coitadinho. Quando você entender que você não é coitadinho, que Deus não pune, mas ama e corrige, então você vai sair desse quadro. Entendeu, Jerônimo? Jerônimo, claro, está até lá, falou: entendi, Chico, então vai com Deus. Aí quando o Jerônimo vai saindo, o Jerônimo fala assim: Chico, muita paz. Aí o Chico: tira o Z, Jerônimo, tira o Z, é muita paz. Porque todo espírita que quer ter paz tem que trabalhar no bem, tem que ter a pá na mão para trabalhar no bem, porque só a prática do bem traz a paz de consciência. Então por isso que a gente está aqui, gente, que a gente ainda não entendeu a necessidade da pá, do trabalho no bem. Fazer palestra não é pá não, tá? Não é não. Tá? Eu já tenho consciência que fazer palestra é aumento de compromisso, de responsabilidade. Tá? Sabe por quê? Eu costumo falar isso, assim, de tom de brincadeira, mas para mim tem um fundo de verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo é o governador do nosso planeta, ele que moldou física e geneticamente esse planeta que nós insistimos em destruir, não é? Mas Jesus, ele podia ter feito a conformação biológica do nosso corpo diferente, podia ter posto a nossa orelha embaixo do braço. Quando eu fosse fazer palestra, Sérgio, eu fechava meu braço e só vocês, proibia vocês de fazer o meio, tinha que ficar assim. Tá? E aí eu falava, vocês ouviam ou não, mas aí Jesus falou assim: não, Evaldo vai querer falar, então bota a orelha perto da boca. E no meu caso a orelha é bem avantajada, então não dá para dizer que eu não escuto o que eu falo. Daí a responsabilidade daquele que faz palestra, apesar que eu digo que eu sou contador de história. Palestra é de Valdo, né? Raul Teixeira, Haroldo, o menino Arthur Valadares, né? Que se vocês não conhecem, bota lá no YouTube que vocês vão se extasiar. Chega da raiva, sabe? Tamanha desenvoltura que ele trata dos assuntos do Evangelho, e ele fala assim: gente, está tão fácil, está no livro e tal, ele começa a dar a relação de livro que está o assunto que ele está falando, gente, é uma coisa chata dessa. Sabe, você vai procurar e tá. Então você tem o Arthur Valadares, tem aquele irmão, Isabela, aquele que você gosta lá de Roraima, qual é o nome dele? O Rossano? Não. Aquele que você gosta de ouvir palestra, Elahá. O Jorge Elahá, tem o Rossano Klinge também. Não falta para a gente elementos de estudos, hoje, com a possibilidade da internet. Mas a nossa necessidade é da prática do bem, gente. Não é de ouvir palestra, não, é a prática do bem. Porque Jesus fala para a gente, e Jesus dá para cada um de nós uma responsabilidade muito intensa, porque ele fala o seguinte: o homem prudente é aquele que ouve minhas palavras e as segue, semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vindo as tempestades da vida, a casa não se abala, pois as suas bases são firmes. Agora, o homem prudente é aquele que, ouvindo as minhas palavras, não as segue, constrói a sua casa sobre areia. Diante das tempestades, ventanias que a vida oferece, a casa não suporta e desmorona, como nós, quando enfrentamos determinadas dificuldades da nossa vida, da nossa existência, a gente prefere ficar na cama chorando desesperadamente que somos uns pobres coitados e não saímos para solidificar nossas bases, que é a fé, como foi dito, a coragem da fé na leitura do Evangelho. Eu acho linda essa página, porque é necessário ter fé, ter coragem para ter fé. Hoje nós não precisamos enfrentar mais os circos romanos com os leões, os tigres, os ursos,
não é? Não precisamos mais enfrentar a cruz como demonstração da nossa fé no Cristo, não precisamos, mas temos tantos animais dentro de nós para a gente domesticar, modificar os leões internos, né? Os ursos da nossa impaciência. Então a proposta do Evangelho é essa visão da aplicação do Evangelho na nossa vida. Essa é a proposta. Por isso que a gente está aqui 9h30 da manhã, dentro desse lar abençoado, para que a gente comece a entender a necessidade da mudança. Porque síndrome de Gabriela não resolve mais. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu sempre repito, meu pai já está no plano espiritual já há 29 anos. E graças a Deus ele já está num outro nível de entendimento. Mas meu pai falava assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E eu falava para ele de longe, vai para um bravo assim. Porque se eu não mudar agora, nessa experiência, dessa existência, não dá para que eu, no momento do meu desencarne, diga que estou arrependido e o céu me aguarda, porque não vai ser assim. Não é isso que a doutrina demonstra para a gente. Ah, Evaldo, mas eu já errei muito. Beleza. Nós temos uma atividade na nossa casa de tratamento espiritual com o Dr. Herman. E o Dr. Herman fala para a gente de uma forma muito incisiva. Os erros que você cometeu ontem, eles não podem paralisar a sua vontade de acertar hoje. Ah, eu não presto, sabe aquelas frases que a gente usava, né? Ah, eu sou um espírito inferior, um espírito endividado. Tudo isso é verdade, não é mentira. Mas aonde eu aplico hoje os meus conhecimentos que a doutrina me oferece, o Evangelho me oferece, para que eu não continue a ser o que eu já fui. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus, sabe? Essa é a proposta, não é que massifique os meus erros de ontem. Nosso benfeitor Chico, ele deixou uma frase muito bacana para a gente, né? Eu não posso modificar o ontem, mas posso escrever um novo amanhã. Mas só que eu só fico massificando o que eu fiz, sabe? Toda vez que eu passo pelo meu irmão, que eu lembro que eu pisei no pé dele, mas eu não quero mais pisar no teu pé. Sabe? Eu quero te dar um abraço, quero ser teu irmão. Então o importante é o hoje. Também não adianta falar que amanhã vai fazer. Caso vocês não percebam, pega lá o calendário e vê se tem escrito assim: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, amanhã. Tem amanhã no calendário? Não tem, só tem o hoje. Então é o que eu me proponho fazer hoje. Para eu, Evaldo, espírito imortal, que tem uma trajetória maravilhosa pela frente, sabe? Porque Jesus fala para a gente, cara, eu quero misericórdia, não sacrifício. E a gente ainda entende, para que tenhamos um princípio de espiritualização de espiritualidade dentro da gente, tem que ser pela dor, pelo sofrimento, não é assim. A proposta de Jesus, quando ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas não disse que vai carregar no colo, não. Jesus não vai carregar ninguém no colo, não. Porque ele mesmo fala que é cada um segundo as suas obras. Então ele me dá a oportunidade de aliviar os meus sofrimentos para que eu vença as barreiras, evidentemente, que a grande maioria eu criei, mas outras vêm para que eu possa provar a minha fé, a minha esperança e a minha coragem naquilo que o Evangelho me propõe. Nessa, agora pode marcar o início da tarefa. Pessoal, vai ter um papinho para a turma. Mas nessa proposta que nós viemos hoje aqui, o Sérgio nos convidou. Por favor, Sérgio, não fala que é sua casa não, é nossa. Tá bom? Poxa, por favor, né? Nossa casa, a gente está no planeta Terra, a nossa casa é a Terra. Todos os outros ambientes são nossos também, né? Então hoje nós viemos aqui com o objetivo de falar do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados que têm puro coração. Alguém sabe o que é ter puro coração? Eu estou buscando entender essa frase ainda de Jesus, né? Essa bem-aventurança, que tem os bem-aventurados têm o puro coração, porque obterão misericórdia. São coisas que eu não tenho, mas vamos lá. Aí Kardec coloca para a gente no item 5,
Pecado por pensamentos e adultério. Vamos deixar o pensamento de lado um pouquinho, vamos lá para a parte do adultério. Quando fala em adultério, a nossa sirene moral, ela começa a gritar, que nem a desesperada. Por quê? Porque o nosso entendimento do termo adultério está intimamente ligado aos rompimentos dos compromissos sexuais com um parceiro ou com uma parceira, não é assim? Só comete adultério quem trai a mulher ou quem trai o marido, não é assim? Não é não. Não é não. Não, a gente pensa errado. Porque isso aí, trair a mulher ou trair o marido, está lá nos 10 mandamentos, no capítulo, no item 7. Não desejais a mulher, nem o marido, nem o boi, nem a cabra, nem o jumento do próximo. Trair é esse daí. O adultério, a palavra adultério vem de adulterar, de modificar. Quem aqui já avançou sinal fechado? Que não tem radar. Se tiver radar de avanço, fica lá quietinho, né? Agora, quando não tem radar, olha para o lado para o outro, vai, né? Adultério. Isso é adulterar as leis de trânsito que estão estabelecidas e eu, para ser motorista, eu tenho que saber. Posso dizer que esqueci, que é mentira, mas eu tenho que saber. Então, adultério está associado à adulteração de algum assunto, algum fato que eu tenho conhecimento dele. O Sérgio, na outra existência, o Sérgio tinha uma pirosquinha, né? Então, o Sérgio comprava um galão de 5 litros de vinho e fazia 30 litros dali. Ele botava mais água, mais cachaça, né, Sérgio? Lembra disso? Um galão de 5 litros, ele fazia 30 litros. Adulterar é isso, é esse sentido que Jesus fala. Porque em determinado momento, Kardec coloca para a gente aqui, que Jesus fala assim: até quando vos suportarei, raça adúltera e imperfeita. Então, adulterar, a gente precisa tirar do nosso pensamento a questão de que adultério está intimamente ligado à traição conjugal. Por que a palavra adultério foi associada à traição conjugal? Eu sou casado, minha esposa está trabalhando, graças a Deus, né? Eu estou aqui fazendo palestra. Quando eu me envolvo com outra pessoa fora do meu compromisso conjugal, eu estou adulterando os votos de fidelidade que eu fiz a minha mulher, ou meu marido, a minha companheira ou meu companheiro. Eu estou adulterando esse voto de fidelidade. Não é a ação do sexo, propriamente dito. Isso aí é desejar a coisa do próximo. E aí, quando Jesus fala para a gente assim, aí Jesus adora botar mais lenha na fogueira, né? Quando ele fala de adultério, é nesse sentido, de você modificar o contexto de uma regra estabelecida na sociedade que você está inserido. Eu sempre falo que o homem que gosta de ter várias mulheres, vai lá para a Arábia Saudita, lá você pode ter tantas quanto quiser conquistar, mas tu está no Brasil. Então no Brasil a história é diferente. A mulher não pode, nem lá, gente. A mulher é um bicho que sofre pra caramba, né? Sabe? Então, o conceito da sociedade que eu estou inserido me limita a algumas possibilidades. Então, o adultério está nesse sentido de modificar, de adulterar a lei estabelecida ou as regras estabelecidas. Nesse sentido que está aqui no Evangelho de Jesus. O outro, aí quando começa a nossa encrenca, é quando Jesus falando assim, ó: aprendeste o que foi dito, não cometeis adultério. Aí ele complica. Eu, porém, vos digo, aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso aí fica registrado na espiritualidade. Sabe? Quando eu estou indo para o mercado, né? Eu, mulher, estou indo para o mercado, fazer compra, ou indo mesmo passear, e passa aquele rapaz taradão, né? Morenaço, sabe? 1,90 m. Aí mas todo mundo fala assim: oi tia, tudo bem? Aí tá pra gente, né? Mas quando não fala, só olha pra gente e fala assim: dá um caldo. Sabe? Porque a gente só fala da questão do olhar mal do homem para a mulher, e Jesus não faz essa distinção.
nesse aspecto. Por quê? Porque Jesus está falando para o espírito imortal, da nossa conduta como espíritos imortais, e não da manifestação nesse momento no veículo físico masculino ou feminino, não é? Agora, quando ele fala que quando você olha, tem olhado para a mulher com mau desejo, o que Jesus está falando para a gente? Qual é a primeira criação do espírito? A primeira ação do espírito? É o desejo, é o querer. Depois vem o pensamento, que é o vestimento desse desejo. Já viu o adolescente? Queria comer alguma coisa. Aí a mãe pergunta: o que você quer comer? Não sei. Só adolescente que consegue não pensar em nada e não saber o que quer comer. Só adolescente. Depois que chega na fase do adulto, você já começa a ter que saber o que você quer comer e qual é o pensamento que você está criando naquele momento. Mas o pensamento, ele reveste o desejo inicial. Por isso que Jesus fala da questão do mau desejo. Porque eu posso olhar para a mulher bonita, jovem, eu posso olhar. E posso admirar a plástica dela. Não sei como é que faz isso, mas eu posso. Agora, quando eu olho para a mulher e tenho o mau desejo com ela, eu já comecei a ferir o que está estabelecido na minha conduta. Mas, Evaldo, como é que a gente vai saber que é o desejo, é a primeira criação? Mas Emmanuel fala isso para a gente. Tem um livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. Eu recomendo que leia. Mas leia esse livro com uma toalha e uma bacia, porque vai chorar. Porque Emmanuel vem trazendo apontamentos ali que a gente começa a se identificar em cada linha desse livro. Interessante que na introdução do livro, Emmanuel começa assim: uma alma amiga me pediu se tinha alguma cartilha, alguma orientação que pudesse dar para aqueles que iriam iniciar o processo reencarnatório, que iriam nascer na Terra. Lembrei, palavras de Emmanuel lá na introdução, lembrei de uma cartilha oral, ou seja, que nós ministramos o curso para aqueles que irão mergulhar novamente na carne, na colônia que estamos associados. Aí vou transcrevê-la tal qual nós falamos. Aí ele começa, são 30 capítulos só, cada capítulo de página e meia, mas de uma profundidade absurda. E no primeiro capítulo, o título é O Espelho da Vida. Emmanuel fala assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, você quer saber quem é Evaldo? Manda o Evaldo analisar os seus pensamentos. Porque o que eu penso, eu sou. Não dá para mudar isso. Não dá para mudar. Graças a Deus, nós não temos, existe um telão aqui atrás, espiritual, aonde os nossos pensamentos vão sendo escritos. Para quê? Para que os mentores da nossa casa, eles vão anotando as nossas percepções mentais nos momentos que estamos aqui dentro. Eu não soube disso, bateu um desespero. Sabe? Porque eu estava vendo, tem aquele grupo Amigos da Luz, não sei se vocês conhecem, né? Tem um programa deles que eles falam assim, um pergunta para o outro: sabe o que significa um inferno para o espírita? Não tem inferno. Tem. É quando você chegar na espiritualidade, tem um telão também dessa parede e todas as suas mensagens do WhatsApp vão aparecer ali. Até aquelas que você apagou. Sabe? Até aquelas que você apagou vão aparecer. Chega perto do desespero, né? Porque a gente muitas das vezes tem ainda a ilusão de que nós estamos fazendo as coisas sozinhos. E olha que Paulo de Tarso nos avisa na carta aos Hebreus que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Só que Paulo esqueceu de dizer, completar, né, que era uma nuvem branquinha, cheia de pontinho luminoso, ou aquela nuvem igual da família Adams, né? Escura, com raios e trovões. A gente não sabe. Por quê? Porque quem vai determinar isso? Eu. A partir do momento em que eu tenho a mente como espelho da vida. A proposta de Jesus nessa citação do Evangelho é o quê? Eu posso chamar
a Isabela, que é minha filha, de filha, mas o meu desejo íntimo não é de vê-la como filha. Só que todo mundo vai olhar assim, eu é tão carinhoso com essa menina, o meu chaveirinho. É minha filha, não é filha biológica não, é filha emprestada mesmo. Né? É filha biológica, não é filha biológica. Mas a partir do momento do que eu penso e que não reproduzo esse pensamento para o grupo social que eu estou inserido, não me qualifica como sendo alguém do bem, alguém bom, não me qualifica, porque o que vai me qualificar é em relação ao que eu penso, os meus desejos. É por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, fala: o bem que eu desejo eu ainda não faço, mas o mal que habita em mim eu faço. Ele não diz que o mal que existe eu faço, não, o mal que habita em mim. Quando Jesus fala que se eu olho com um olho mau para uma mulher ou para o homem, Jesus está dizendo que eu ainda sou portador do mal, dos desejos indevidos que eu sinto para o mal. Então, o mestre está pedindo que eu faça o quê? Que eu faça uma análise íntima, e só eu posso fazer isso. Não pensa que os mentores da gente vão ajudar, não ajudam. Sabe por quê? Porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a consciência não é a mente, porque a mente é produto dos meus desejos. A consciência, ela antecede os meus desejos. Ela está gravada em mim, espírito. Não no meu espírito. Eu não tenho espírito, eu sou um espírito. E essa consciência, essa lei está gravada em mim, no cerne. Quando Deus me criou, e a todos nós, Ele pegou o chipzinho da consciência e botou lá. Com o quê? Com 2 mandamentos. 2 mandamentos que Jesus trouxe para nós. Amarás a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Eu não preciso gravar os 618 artigos da lei que Moisés trouxe para a gente, que está lá na Gênesis, no Êxodo, em Números e Deuteronômio. Eu não preciso. Porque se eu guardar esses 2 únicos mandamentos que Jesus simplificou, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu vou começar a domar as minhas más inclinações. Lembra disso? Kardec fala para a gente, o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação, promove. Ou seja, o que Kardec está falando? A cada dia eu tenho que ficar controlando a minha reforma moral. A cada dia eu tenho que dar um pontinho a mais de cuidado na minha transformação moral. Não é ter realizado ela a partir do momento que eu conheci a doutrina espírita, por que não? Porque hoje, a cada dia, quando eu acordo, eu lembro de um erro que eu cometi ontem. Tem um palestrante espírita, ele é até jornalista da Globo, né? O Trigueiro. Ele, há um tempo atrás, ele lançou uma campanha que eu achei muito interessante, né? Ele estava no fim do ano e ele falou assim: tente, invente, cometa um erro diferente. Porque a gente está numa repetição de cometer os mesmos erros permanentemente. E são erros que, embora a sociedade aceita, mas a lei da minha consciência íntima não aceita mais esses erros cometidos. O pensamento que Jesus caracteriza como sendo um elemento corrosivo da minha condição moral, ele pode ser atrelado à consciência que a doutrina me dá. Tem um ditado popular que fala assim: diga-me com quem andas que eu direi quem tu és, não é? Doutor Bezerra mudou. Doutor Bezerra mudou esse ensinamento. Doutor Bezerra fala assim para a gente: diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. E essa análise do pensamento, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu comecei a ficar preocupado com os meus pensamentos, sabe? Porque Kardec pergunta aos benfeitores: um homem com desejo de tirar a vida de alguém, ele não consegue porque não encontra meios, ele assume alguma responsabilidade?
aos espíritos, como se tivesse tirado a vida de alguém. Então, quando eu falo assim, outro nome, irmão? Luiz. Eu falo assim com o Luiz, não gosto, penso, não gosto do Luiz. Se eu pudesse, tirava ele da face da terra. Aí o Luiz vem, abre um sorriso para mim, oi, Valda, oi, então você aqui. O que falei? O meu, para a espiritualidade, o meu pensamento. Então é esse sentido que Jesus está nos trazendo a reflexão, que não é apenas aquilo que eu falo, porque Emmanuel fala no capítulo 2 do Pensamento e Vida, que o desejo é a primeira ação do espírito, é o desejo. Depois ele reveste esse desejo com um pensamento. Que se eu falar assim, pensa num carro voador da cor tarantela. O carro voador até fácil de imaginar. A hora que dá nada de cor de tarantela, essa que eu também não sei o que é. Agora, se eu falar assim, pensa num carro com 4 pneus furados da cor vermelha. Não ficou fácil? A gente realizar? Então, o meu desejo inicial era um carro, 4 pneus furados da cor vermelha. Eu revesti esse desejo com um pensamento. Então, mentalmente, se tivéssemos aqui médiuns clarividentes, eles veriam na nossa mente um carro vermelho, 4 pneus furados, numa boa. Por quê? Porque a manifestação da minha vontade para o plano espiritual se caracteriza inicialmente com um pensamento. É por isso que eu estou observando. Diga-nos o que pensa, que eu sei com quem tu andas. Então, a partir do meu pensamento, eu plasmo, eu crio mentalmente um quadro. Quem dera fosse só quadros da caridade, da prática da caridade e do louvor à bondade infinita de Deus, que saísse da minha criação mental. Não é. Aí Emmanuel fala ainda que saindo do desejo, passando pelo pensamento, nós entramos num fator principal da criação inicial do nosso desejo, que é a vontade. É por isso que o mestre falou: aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Quando eu idealizo, olho para uma mulher ou para um homem e tenho o desejo material satisfeito com aquela mulher ou aquele homem, você pensa de que você está olhando para um homem ou para uma mulher, assim, que vontade que eu tenho de levar ele lá para o GR, para ouvir a palavra do Evangelho. Ia ver uma maravilha, né? A gente entrar de mãozinha dada, a gente pensa. Eu acredito que vocês pensem, eu não. Porque quando eu olho com mau desejo, é mal mesmo. Mal para a pessoa. Para mim, eu entendo que é um benefício. Eu entendo que esse desejo mal que Jesus especifica aqui é a satisfação dos meus instintos inferiores. Então, o nosso comprometimento, Valdo, mas aí eu pensei agora, danou-se? Não danou-se nada não tem nada perdido. Porque o pensamento pode acontecer, e acontece. Mas eu já tenho o atributo que a doutrina me oferece de refazer o pensamento. Se eu olho para um irmão, para uma irmã com desejo indigno, vamos colocar essa palavra, né? Com desejo indigno, eu também tenho o direito e a obrigação de pedir a Jesus que tenha misericórdia de mim e da pessoa. Por quê? Porque ao fazer isso, eu estou cortando as emanações fluídicas que eu estou enviando para aquela pessoa. Tem atividade noturna aqui, não tem? Não, suspendemos por causa dos problemas nossos. Hoje passamos para sábado de manhã. Tá, mas vamos dizer que a gente tivesse uma reunião aqui de palestra que terminasse 9 horas da noite. Aí 9 horas da noite, estamos saindo daqui, eu e Joselito, feliz porque a reunião foi muito boa, foi muito esclarecedora. Aí quando chega ali no portão, vem dois rapazes na nossa direção. Aí, Valdo, desculpa, nós estamos fazendo um estudo toda terça-feira, de 7 às 8 da doutrina, à noite, 19 às 20. Quem quiser comparecer. Terça-feira, das 19 às 20 horas, estudos da doutrina. Então, nós estamos aqui às 20 horas, terminou a reunião, vamos embora. Aí vem 2 rapazes numa moto de capacete na minha direção. Eu vi ele dançando.
Não é o que a gente pensa? Com certeza. Eu gosto de falar isso porque eu vivenciei isso, tá? Na nossa casa, nós temos a reunião mediúnica das 19 às 20h30. Uma amiga da casa chegando às 18h50, estava já tudo escuro, porque ainda, né, no verão escurece mais tarde, né? Ela saiu do Uber, veio um rapaz, atravessou a rua. Aí, pensou a mesma coisa. Atenção, eu e o motorista do Uber. O rapaz do Uber falou assim, entra logo, senhora. O rapaz atravessou o carro, a rua. Boa noite, vai com Deus. Ela entrou, eu estava lá abrindo o cordão para ela entrou, mas ela falou assim, eu estou envergonhada de mim. Porque eu olhei o rapaz e já pensei um monte de coisa ruim. É por isso, assim, a doutrina ensina que tem o acaso. Outra coisa que a doutrina diz que não existe, o tal do nada. Né? Lembra o Espírito falar isso? Eu estava vindo para cá, do nada. O que é do nada? Do nada é a inexistência de um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Deus sabe tudo, absolutamente tudo. Então, se existiu do nada, se existiu de repente, é que Deus perdeu um dos seus atributos. Então, se eu venho aqui para o GE, para a reunião de terça-feira, às 19 horas, e eu for assaltado ali, é uma provação para mim, mas não que tinha que acontecer isso. Ou então que tem um outro ditado popular que é muito conhecido, a oportunidade faz o... Mentira! É mentira! Porque se botar aqui em cima da mesa aqui, joias, dinheiro, eu vou entender que não é meu e vai continuar aqui. Não é a oportunidade que faz o ladrão, é a índole, é o caráter de cada um de nós que nos favorecemos de coisas indevidas, mas não é pela oportunidade. Se eu estou vindo para a casa espírita com o objetivo de estudar ou de trabalhar na prática do bem, eu não posso estar preocupado se alguém tem pensamento mal para mim, gente. Porque a minha confiança, a minha fé é em Jesus, é em Deus, é nos amigos espirituais. Se programar alguma coisa para eu estar aqui, eu tenho que ter absoluta certeza, porque fé é confiança. Fé não é crença, não é acreditar. Fé é confiança, é ser fiel a Deus nas situações que se apresentarem. Paulo fala aos Coríntios, né? Deus é fiel. Todo mundo gosta disso, escreve, bota até no carro. Mas ninguém lê o outro versículo que Paulo pergunta aí, quando nós teremos fidelidade a Ele? Então, quando eu venho para a atividade na casa espírita, eu não posso me preocupar que a pessoa que passou por mim me olhou esquisito. E, ai meu Deus, está voltando, chega aqui, o portão está fechado, é capaz de pular o muro, pelo desespero. E por que? E da onde que vai, para que lado, para que ralo foi a fé que eu digo ter? Porque o Chico falava assim na matéria, e continua falando no plano espiritual, barriga cheia, goiaba tem bicho. Antigamente tinha esse muito ditado, né? Agora, se você tiver com muita fome, você nem abre a goiaba para ver se tem bicho, você mete ela toda na boca, porque bicho de goiaba, goiaba é, né? Você não viu bicho de goiaba? Quem gosta de goiaba, já comi, quando era criança. Então, tem isso. Eu falei, Sérgio, nós somos aposentados, Sérgio, a gente vai te falar até amanhã. Então, gente, o objetivo desse texto do Evangelho de Jesus não é só em relação aos pensamentos que eu emito para o outro, mas também eu entrar no favor do pensamento do outro para mim. Está me olhando muito estranho, está me olhando esquisito. Será que vai fazer alguma coisa comigo? Tem um ensinamento de um benfeitor espiritual que ele nos alerta. O que não se quer, não se pensa, porque pensando está atraindo. O que não se quer, não se fala, porque falando está pedindo. Eu sei que eu não vou ser feliz nessa existência. O que você está falando? Não, mas eu quero ser feliz, mas eu não vou ser, gente. Eu quero, mas não vai adiantar nada. Então, aquilo que eu falo, o que eu penso,
em relação ao que vai acontecer comigo, então quer dizer que nós estamos no Deus dará? Não. Só para terminar, Kardec questiona assim aos benfeitores no Livro dos Espíritos: pode um espírito mau se associar a um homem mau para fazer mal a alguém? Não, Deus não permite, é a resposta dos benfeitores. Agora, se eu entro na faixa negativa do mal, aí eu dou condição de que aquele mal me atinja. A decisão é minha, não de Deus. Sérgio, tu vai vir amanhã? Se Deus quiser. Então, se você não vir, a culpa é de Deus. Sabe? Eu não gosto. Paulo, você vai vir amanhã com as graças de Deus. Porque se eu não conseguir vir, eu ainda estarei amparado pelas graças de Deus. Então, enquanto eu não mudar os meus pensamentos, eu não mudarei as minhas palavras. E a gente não pode mais ficar naquela hipocrisia, desculpe o termo duro, tá bom? Mas naquela hipocrisia que entrou aqui com um olhar sereno, com um sorrisinho nos lábios, eu sou espírito superior. Não sou. Não sou. Eu ainda tenho inúmeras dificuldades a vencer, mas o meu desejo é vencê-los e não me entregar a eles. Meu desejo é vencer. E o meu desejo de vencer as minhas dificuldades irá potencializar a minha vontade de fazer. Nenhum de nós estamos aqui pelo sentido de obrigação de estar. Nós estamos aqui pela opção prazerosa de estar. E fazemos uso da nossa vontade de vir. Agora, essa vontade tem que ter uma extensão maior na aplicação do Evangelho na minha vida. Porque no tópico sobre o dever, Lázaro fala para a gente que o dever, a realização do dever é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Sabe? Chegar aqui com um sorriso no rosto, dando bom dia alegre para todo mundo, isso não é dever não, isso aí é verniz social, como os espíritos falam. Agora, quando você está com um bicho pegando para o teu lado, as dificuldades batendo a porta, e você entra aqui e fala assim: Sérgio, o que eu posso fazer para ajudar a casa? Isso é dever. Sabe? Isso é dever. Porque eu estou vencendo me esforçando na minha transformação moral e domando as minhas más inclinações. Domando. Kardec coloca a palavra domar. E só se doma a fera. Só a fera é domada. Porque o cachorro você não precisa domar, o gatinho também não. Você dá lá uma comidinha para ele e ele dá banho no rabinho para você. Agora, a fera que está enjaulada aqui dentro, eu preciso domar. Antigamente tinha nos circos, né, aqueles domadores de leão que ficavam com a cadeira e o chicote, não é? Quando ele largava a cadeira e o chicote, o que acontecia com o leão? Comia ele, não é? O espírita tem a cadeira da obediência e o chicote da resignação para domar as suas más inclinações. Temos que fazer. Muito obrigado.